A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos estar meditando na lição de número 11, do dia 14 de junho de 2020, que é o dia do pastor, né? E vamos estar falando sobre atributos da unidade da fé, que é humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo dessa lição diz assim: rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. A verdade prática diz assim: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. A leitura bíblica em classe, que se encontra em Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 4, e depois vamos estar lendo Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao 12. Rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborando em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graça ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. É um texto muito profundo. E sobre esse tema, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade, é uma coisa que nós temos que praticar e viver a cada dia. Na introdução dessa lição de hoje, diz bem assim, olha só: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nesta lição, estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Esse ponto sobre a unidade da fé, porque o crente ele nunca pode esquecer que o mesmo Espírito que habita em você, habita no teu irmão que está ao teu lado, habita no outro irmãozinho, habita em mim, habita em todos nós. E temos que ter uma unidade, sermos só um, com os mesmos princípios e objetivo, de que servir a Deus e chegarmos à glória celeste. No
primeiro tópico desta lição, para haver unidade, é preciso humildade. O modo digno de viver cristão. A primeira parte diz assim: a conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta. O apelo apostólico é para os crentes: andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível da unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais: a humildade, a mansidão e a longanimidade. Logo aqui atrás, que o apóstolo ele fala que nós temos que andar de um modo digno da vocação. Qual a vocação? A vocação que você foi chamado. É o teu chamado. E no teu chamado você tem que andar com dignidade. Nunca você pode esquecer que você é um servo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Aqui diz assim: isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Em outras palavras, qual a comunhão que você tem com Deus? Qual é o teu relacionamento que você tem com Deus? E qual relacionamento que você tem com teu irmão? Nunca esqueça que nós somos um corpo e que nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Então, nosso caráter, a nossa atitude, a nossa posição é uma: de viver uma vida em Cristo. E viver uma vida em Cristo, você vai viver em perfeita comunhão com teu irmão, vai viver em perfeita comunhão com o seu pastor, vai viver em perfeita comunhão em seu lar. Amém? Vamos continuar. A humildade. Para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude. Pelo contrário, era considerada uma atitude negativa. Fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como uma virtude. Pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Veja só, humildade. Aqui nesse texto está dizendo que no tempo antigo, os povos pagãos consideravam a humildade não uma virtude. Era considerado o quê? Uma atitude negativa.
era uma fraqueza de caráter, era falta de amor próprio. O que Jesus Cristo ele mostrou quando ele morreu lá na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz que ele aniquilou-se. Sabe o que quer dizer aniquilar? Significa reduzir a nada. Destruir significa exterminar. Cristo, quando ele veio, ele não veio como Deus, ele veio como um homem. Da mesma forma como que você nasceu, como eu nasci. Ele aniquilou-se. Ele se destituiu de todo o seu poder, de toda a sua glória. E aqui está dizendo que em nenhum momento ele... Aqui, deixa eu ver aqui. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor, ele lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de quê? De humildade. Se você quer ser alguém no reino de Deus, você tem que se humilhar. Porque a Bíblia diz que os humilhados, Deus, ele levanta. Aquele que quer ser alguém mostrando que é alguém, Deus, ó, derruba. Amém? Vamos continuar. A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa o que? Modéstia. Em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Assim, a verdadeira humildade coopera com uma harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo, que habita no crente. Não há quem possa desenvolver tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme. Isso aqui realmente é uma realidade. Veja só que coisa interessante. Muita gente quer demonstrar uma certa humildade. Quer demonstrar que ele é uma pessoa humilde. Sendo que você observa que falta alguma coisa para ele ser humilde. Né? Quantas e quantas pessoas que nós conhecemos que vive muitas vezes em determinado lugar, que não está trazendo o conforto para o seu lar como que necessitaria. Um ambiente bem mais agradável para a sua mulher, para os seus filhos. Mas ele mora naquele lugar, mas ele procura comprar aquele carrão para demonstrar como se ele fosse alguma coisa assim tão importante. Né? Não sou nada contra quem quer ter um carro bonito, adquirir alguns bens, porque aquilo vai ser, na verdade, uma falsa aparência, uma falsa posição. Bem, humildade a gente vê que a pessoa não tem. E Deus, ele cobra isso das pessoas. Mas vamos adiante, vai.
Não, para haver unidade é preciso mansidão. Vamos lá. Vamos ver o que é que Deus vai estar falando conosco sobre isso. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Você pode ver que a lição de hoje fala muito sobre o ambiente na igreja. Porque muitas vezes na igreja a gente vê diversos tipos de conflito, que não é para ver, mas tem, e não é para acontecer. Vamos lá. Mansidão, fruto do Espírito. A palavra mansidão, veja só, hein? A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Tá vendo? Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva da humildade. O termo indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. A expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Irmão, a mansidão, quando você vai procurar o significado mesmo da mansidão, a mansidão significa domínio. Que você tem domínio. Você é manso. Você não se irrita. Você não se precipita. Você é gentil. Você é uma pessoa cortês. Você tem paciência. Isso são atributos do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a pessoa nunca vai ser uma pessoa precipitada. A pessoa sempre vai ser uma pessoa gentil. A pessoa sempre vai demonstrar ternura. O que é ternura? É uma demonstração de amor, de carinho, de afeto. É difícil se ver isso. Eu confesso que eu não tenho essas qualidades, mas eu procuro adquiri-las, orando e buscando a presença de Deus, porque é Ele que nos molda. Você pode fazer assim também. Deus, Ele vai te moldando, mexendo com o teu caráter. Amém? Vamos continuar. Grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo. Moisés foi conhecido, ou melhor, Moisés foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Moisés
ele era manso. A gente lê a Sagrada Escritura, vê a postura de Moisés, e eu fico pensando, gente, onde que esse homem arrumou tanta paciência? Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo, ele manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Quando ele estava sendo julgado para ser morto lá na cruz do Calvário, ele foi caluniado, ele foi xingado, acusaram ele de coisas que ele nunca fez e que ele nunca falou. E durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Assim, temos o exemplo da mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Irmãos, tem um livro que eu já li, já vi até o filme. Eu costumo às vezes citar esse livro, porque para mim foi muito importante para a minha vida esse livro, e vocês podem adquirir. Aliás, se vocês entrando no YouTube, colocando esse nome, lá tem até o filme para vocês assistirem. O nome do livro e do filme é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Muito importante. Porque nós estamos lendo aqui, estamos vendo aqui a postura de Moisés e a postura de Jesus. Manso. Jesus Cristo mesmo, ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Essa mansidão, que é um atributo que Jesus Cristo ele tinha, Moisés ele tinha, nós temos que ter em nossas vidas. Nós temos que nos aprimorar para que venha a haver um crescimento espiritual em nossas vidas. Nós temos que aprimorar o nosso caráter, a nossa maneira de pensar. Sobre esse livro que eu falei, se nós tomarmos a atitude, se Cristo estiver no meu lugar, o que é que ele faria? Já pensou quantas atitudes que nós tomamos, que você tomou? Se você perguntasse, se Jesus Cristo estivesse em meu lugar, o que ele faria? Com certeza, a atitude que você tomou, ele não teria tomado. É uma coisa para a gente pensar direitinho e com muito carinho. Vamos lá. O ponto 3. A verdadeira mansidão. Pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimentos, né? Essa virtude não significa fraquezas ou inferioridade, pelo contrário. Indica o mais seguro controle emocional. Assim, mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Às vezes as pessoas vêm para o nosso lado com agressividade, te ofendendo. E você de forma nenhuma pode ou deve revidar a forma como que essa pessoa veio contra você. Você tem que demonstrar nesse momento
mansidão, demonstrar controle e não tentar revidar. Porque se você tenta revidar, o fogo não apaga com fogo, apaga com água. Não faça nada. Deixe que o Senhor controle a situação. Porque o inimigo das nossas almas, ele tenta de todas as formas. Ele usa os seus instrumentos e muitas vezes esse instrumento que ele vai usar está dentro da igreja. Então, por isso que nós temos que demonstrar domínio, que é o significado de mansidão. Por isso que nós temos que demonstrar ternura, gentileza, cortesia, paciência. São as virtudes daqueles que são humildes. Amém? Vamos continuar. Mansidão pressupõe conciliação. Olha só. O comportamento conciliador é demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Ele transmite a ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Se todos os crentes e cada igreja desenvolvesse a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria, com certeza. Em lugar de sentimento faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador. Está vendo só? Amados, veja só. Nós temos o Espírito Santo de Deus. É o mesmo Espírito que habita em mim, é o que habita em vós. E o Espírito Santo não é um espírito de conflito. Não existe esse tipo de espírito no nosso Espírito Santo. É lógico. O que eu quero trazer para você, se Deus ele habita em vós, você tem que demonstrar amor. A palavra de Deus nos diz lá em 1 Coríntios 13, que amor é a principal de todos os dons e de todas as virtudes. E a palavra de Deus nos diz assim: se você não ama o teu irmão que você vê, como que você pode amar a Deus que você não vê? Então nós temos que demonstrar um amor. Às vezes você pode olhar para a cara do irmão lá, ver lá, eu não vou com a cara daquele irmão. Você tem que procurar amá-lo. Se você não tem amor por ele, ore a Deus e peça: Senhor, me dá amor por aquele irmão. Porque ele é obra do Deus Altíssimo. Deus, ele ama aquele irmão como que ele ama você. Amém? Tem glória a Deus aí? Maravilha. Vamos aqui para o último tópico, que diz assim, que é o terceiro, né? Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Na introdução desse terceiro tópico diz assim, irmão: a virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Aqui está uma parte muito delicada. Perdão. Quando Jesus Cristo
estava morrendo lá na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz bem assim: Pai, perdoa-os, que eles não sabem o que fazem. Perdoar alguém que está te ofendendo, que está te agredindo, que está sendo ofensivo contigo, é muito difícil. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser longânimo. Vamos lá? Longanimidade é um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência. É uma das qualidades da mansidão. Tem o sentido de tolerância e tem o sentido de constância. Veja só. É mais um dos aspectos, perdão, viu, meu irmão, do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Bem, o terceiro tópico: para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. Longanimidade, um fruto do Espírito. Veja só. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Termos gerais para essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. É difícil isso. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação. Assim, suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio para irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Veja só. Ser longânimo significa ter muita paciência, saber tolerar, saber suportar as agressividades dos outros, saber amar. Porque você amar alguém que você ama, que você gosta, que você convive, é uma situação. Mas você amar alguém que às vezes está ao teu lado, que é insuportável, é difícil. Mas você tem que ter esse amor por esta pessoa. É isso que nosso Deus, Ele nos ensina. Às vezes vem aquela pessoa que é super desagradável, que quando você vê, você procura às vezes até evitá-lo, porque você nem quer cruzar ou passar ou cumprimentar aquela pessoa.
A Bíblia diz que você tem que amar essa pessoa. É difícil, né? Mas é assim que a palavra de Deus nos ensina. Vamos lá. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Está vendo? Quando nós temos o amor, nós suportamos, toleramos vários tipos de situações. E aqui ainda fala assim: excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais, que muitas vezes nós vemos, assistimos em nosso meio na igreja. Atitudes carnais das pessoas que estão no mundo, isso é a coisa mais natural e normal que existe. Embora a palavra de Deus nos diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos o quê? Para a renovação do vosso entendimento. O nosso entendimento agora tem a direção do Espírito Santo de Deus, que nos orienta e nos capacita. O tópico 3 diz assim: o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros, com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas nas igrejas. Está vendo só? Às vezes as pessoas eram agressivas com as outras, não tolera as outras, muitas vezes por causa do cargo que a pessoa exerce na igreja. A pessoa está numa direção na igreja de uma função lá que o pastor confiou a essa pessoa, essa outra chega a ter inveja, não te tolera, te trata mal. Por quê? Porque ela queria estar na posição que está aquela outra. Tem gente que se considera melhor que os outros. A palavra de Deus diz bem assim, que nós temos que considerar todos superior a você. Sendo assim, o teu irmão é bem melhor que você. É o ensinamento da palavra de Deus. Na conclusão dessa lição diz assim: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais à humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essa virtude,
as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Amém, irmãos? Eu espero que vocês tenham gostado desse ensinamento, que eu gostei muito, muito bom mesmo, da lição de número 11. Para o próximo domingo, a lição de número 12, que diz a conduta do crente em relação à família. É a lição do dia 21 de junho de 2020. Bem, meus irmãos, espero que vocês tenham gostado dessa lição, que me contribuiu muito para a minha vida espiritual. Espero que você se inscreva nesse canal, que você se inscrevendo, vocês me ajudam e vão me estimular para as próximas lições. A próxima que nós vamos estar meditando é a lição de número 12, que é a penúltima desse trimestre, e vamos estar falando sobre a conduta do crente em relação à família. Qual o teu relacionamento com os teus filhos, com a tua esposa? Isso é muito importante para a nossa vida espiritual. Amém? Até o próximo domingo, que Deus muito te abençoe.